Coming up, it's television's spookiest night in a special Halloween edition of Night Owls with Jack Delroy. Finalmente eu assisti um dos filmes de terror que eu estava mais ansioso para ver em 2024, o maravilhoso Late Night with the Devil, ou aqui no Brasil que ganhou o título de Tarde da Noite com o Diabo. Um título maravilhoso que assim que esse filme foi anunciado, eu falei, eu preciso ver esse filme por causa desse título que eu achei incrível. Assisti o filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, o que eu achei do filme e se ele é tudo isso mesmo que estão dizendo por aí. Então fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Lily, can you hear me? Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário logo no início do vídeo, já pra dar aquela engajada maravilhosa. Então coloca, sei lá, coloca um diabinho aqui nos comentários pra dar aquela pimentada no vídeo. Esse filme, ele começou a ser divulgado aí na internet, né, e nos circuitos de cinema em meados de 2023, no ano passado. Ele fez muito sucesso e logo conseguiu uma distribuidora pra ele ser exibido nos cinemas norte-americanos e aqui no Brasil, né, beijo me liga. O Brasil sempre atrasado para distribuir esse tipo de filme. É incrível. Tanto a distribuidora no Brasil, internet, a forma de contrato para isso é tão fácil hoje em dia, que mesmo assim as distribuidoras insistem em não lançar o filme na mesma época que o filme vai ser lançado no seu país de origem. O que acaba acontecendo? O filme vaza na internet por conta da pirataria. Atualmente ele está disponível no serviço de streaming da Shudder, lá dos Estados Unidos, que é um serviço de streaming voltado mais para filmes de horror, e foi a forma que eu consegui assistir esse filme. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele é assinante da Shudder, e eu consegui assistir através dele. Já vou falar logo no início que eu adorei esse filme, graças a Deus. É até importante falar de Deus em vídeos como esse, eu sempre falo isso. Falei isso também no vídeo da primeira profecia, que é importante a gente mencionar de vez em quando o nome de Deus enquanto vai falar dessas coisas, porque é um filme bem diabólico. Esse filme, ele bebe da fonte do found footage, então é bem importante falar isso, né? Found footage é um subgênero do horror que ficou muito popular nos anos 2000 por conta de Atividade Paranormal, uma franquia que teve milhões de filmes, e agora os estúdios estão retomando essa coisa do found footage, só que de um jeito diferente, né? De um jeito mais original. Esse filme aqui lembra mais a pegada da franquia VHS, que é uma franquia também bem popular de found footage. A minha experiência com esse filme foi muito boa, tem muita coisa pra falar dele. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar sem spoilers, então podem ficar tranquilos que eu não vou estragar a experiência de vocês. E depois que eu der a nota do filme, aí sim eu vou falar com spoilers, mas fiquem tranquilos que eu vou avisar quando isso acontecer. Neste filme, nós acompanhamos um programa de televisão de talk show dos anos 70, onde o apresentador Jack Delroy, interpretado por David Dastmalchian, recebe alguns convidados bem inusitados em seu programa num especial de Halloween. Porém, as coisas saem do controle. Eu falei pra vocês que esse filme ele é um found footage, e sim, ele é. Alguém, né, gravou esse programa na data que ele tava passando ali do especial de Halloween, então a gente acompanha como se fosse o VHS dessa pessoa que gravou. Tem um narrador que conta algumas coisas que está acontecendo e também tem cenas dos bastidores, como se fossem cenas que ninguém nunca viu. E quando isso acontece, nós acompanhamos essas cenas em preto e branco. Então nós temos aqui o apresentador, o Jack Delroy, que é brilhantemente, mas assim, brilhantemente mesmo, interpretado pelo David Dastmalchian. Esse cara, ele é um ótimo ator, só que ele ainda não tinha conseguido ser o grande protagonista de um filme. Ele apareceu, né, em alguns filmes do James Gunn, como por exemplo, o novo Esquadrão Suicida, né, o Esquadrão Suicida, ele tá ali. Então ele apareceu em alguns filmes já, até em filmes do Nolan também, mas ele nunca conseguiu ser o grande protagonista. E aqui, nesse filme de terror, ele manda muito bem. Você compra a ideia que esse cara é, assim, um apresentador de programa de talk show. Você vê, é incrível. Sério, se você só coloca pra passar esse filme e não explica nada pras pessoas, você acha que realmente é um programa de talk show dos anos 70. E isso também é um mérito do design de produção do filme, que eles recriaram os anos 70 de um jeito muito incrível, sabe? É impressionante o que eles conseguiram fazer. Os penteados, a maquiagem, as roupas dos personagens, muito interessante mesmo. E o filme já começa com uma introdução maravilhosa, com várias montagens que explica quem é o Jack Delroy, como que o programa dele surgiu, e a gente vê nessa introdução que o Night Owls, né, o programa aí do Jack, ele foi bem popular no início dos anos 70, só que como qualquer outro programa, ele foi perdendo a força ao longo dos anos. Ele nunca conseguiu atingir o primeiro lugar no pico de talk shows. Ele sempre ficou à sombra de outras figuraças, né, da época ali dos anos 70, mas ainda assim ele era bem popular. No momento que a gente acompanha esse filme, que ele se passa em 1977, o programa meio que está naquela decisão, será que vai pra frente ou será que não vai? E ele aposta tudo nesse especial de Halloween, porque é o momento perfeito para trazer algumas bizarrices, já que o público, né, o telespectador adora
uma história de terror. Como eu falei, o filme se passa em 1977, ou seja, depois do lançamento do icônico O Exorcista, aquela loucura demoníaca nas pessoas. Então todo mundo falava de demônio, era demônio aqui, demônio ali, e é claro que todos os talk shows e programas da época se aproveitavam desse hype para trazer audiência para os seus programas. O Jack convida para esse programa algumas pessoas bem específicas, né, que vão contribuir para esse processo aí da possessão demoníaca ao vivo, que pode ou não pode dar certo, né? Vocês vão descobrir na parte com spoiler. Mas, né, no meio desse povo que ele convida, nós temos a June, que ela é uma parapsicóloga, então ela conhece os esquemas, ela estudou, e ela também está lançando um livro, né, que é o livro Conversando com o Diabo. E nesse livro, ela conta a experiência de 3 anos que ela tem com uma jovem, que é a Lily, e essa jovem, ela meio que foi criada dentro de uma igreja satânica, e aí por conta de um acidente, que eu vou explicar melhor na parte com spoilers, ela foi a única sobrevivente desse ocorrido. Nós temos também nesse programa o convidado Carmichael, que ele é aquele cara que não acredita, ele é o cético. E ao mesmo tempo ele é meio que mágico, ele é ilusionista. E ele tá sempre nos programas de talk show pra desmascarar os charlatões. Falando em charlatão, nós temos o Crystal, que é esse cara, né, que é visto como charlatão, que ele tá sempre nos programas dizendo que ele é vidente. Então todos esses personagens estão ali naquele palco, começa aquele show, né, o Jack é um ótimo apresentador. Gente, é sério, a atuação David aqui tá incrível. E ele conduz aquilo assim com uma naturalidade, parece que ele faz isso há anos. E aí as coisas começam a ficar estranhas nesse programa. E eu gosto muito da crítica social desse filme, né, que fala dessa necessidade do público por histórias sensacionalistas. Até que ponto nós chegamos para ter entretenimento, né? O que precisa ser feito para fisgar o telespectador. E isso é uma crítica tanto para nós que somos telespectadores, quanto para quem está produzindo esse conteúdo, porque cada vez as pessoas vão mais longe, querem trazer coisas mais malucas e mais bizarras. Ainda mais nos anos 70, que a gente sabe que o filtro para esse tipo de conteúdo não existia. O Jack também é um cara que ele acabou de passar por um trauma familiar muito grande, ele perdeu uma pessoa muito importante, e de certa forma também isso tem a ver com o que está acontecendo nesse especial de Halloween. E a gente acompanha isso de um jeito tão natural que, assim, parece que realmente você está assistindo um talk show e tudo aquilo está acontecendo. E aí fica também o alerta para as pessoas que querem o terror mais de imediato, né, que quer muito jumpscare, que quer isso, que aquilo. Você não vai ter nesse filme, porque é um programa ao vivo, então não tem como você adiantar o que vai acontecer. As atuações não só do personagem do Jack, mas de todos os outros atores muito boas, bem convincentes. A menininha, a Lily, que é interpretada pela Ingrid Torelli, ela é uma jovem iniciante ainda na atuação, mas ela dá um show, ela brilha. A Laura Gordon também, que faz a June, que é essa parapsicóloga incrível. Gente, as cenas que ela tem ali, né, um diálogo com a Lily, extraordinário. Você vê o olhar dela de medo, de desespero. Que esse filme ótimo. A experiência como um todo, ela que cerca de um jeito que você quer saber o que vai acontecer. E quando acontece, você não quer que acabe. É muito curioso quando isso acontece. Na minha crítica sobre O Exorcista Devoto, que eu vou deixar aqui linkado pra vocês, que é um filme horroroso, nossa senhora, que filme horrível. Mas nessa análise, eu até comentei que eu não sou muito fã, né, não me apetece muito esse subgênero de possessão demoníaca, de exorcismo. Eu assisto, tem filmes que eu gosto bastante, e quando eu gosto, eu indico pra todo mundo, mas não é o subgênero que me fisga dentro do horror. Eu gosto de outras vertentes aí dentro do horror. Repito, eu assisto, eu gosto, mas não sou fã. Eu assisto porque é filme de terror. Eu sou apaixonado por terror. Se eu gostei, você que gosta de possessão, você vai se apaixonar por esse filme. Essa coisa, né, de criar um caos num programa de televisão ao vivo, não é a primeira vez que é feita no gênero de terror. Nós já tivemos isso em 1992 com o filme Ghostwatch, que é um falso episódio que foi ao ar também na BBC. Causou muito, porque as pessoas acreditaram que era real. Não é que ele foi vendido como um filme, ele foi vendido como um especial de Halloween, de um programa de televisão que já era exibido naquela emissora, e eles criaram esse filme e exibiram como se fosse ao vivo, e as pessoas ficaram apavoradas em casa. Foi uma coisa assim muito interessante. Isso aconteceu no Reino Unido, e por muito tempo esse filme ele ficou proibido de ser exibido lá. A emissora recebeu processo, que as pessoas passaram mal, teve um cara que morreu achando que tudo era de verdade, ele teve uma parada cardíaca, foi assim algo surreal. E esse filme, Late Night with the Devil, ele bebe muito da fonte de Ghostwatch. Então se você assistiu Ghostwatch, você vai ver muitas similaridades, principalmente aquela coisa de voltar a fita, né, pra ver o que apareceu em tela, de vamos ver o que aconteceu, volta um pouco a fita do programa, aí eles voltam pra conferir se apareceu ou não apareceu alguma coisa que eles viram. E assim, conforme o filme ele vai caminhando pro final, as coisas precisam se resolver, né, porque é o grande final do filme, tudo tem que se resolver. E é aí que o filme desliza um pouco, ele não consegue lidar muito bem com a resolução do problema que ele mesmo instaurou naquele episódio, porque tem muita
muita coisa pra resolver. E aí o filme ele dá uma resumida ali no final pra resolver logo aquele problema. E isso também acontece em Ghostwatch. Eles não sabem como resolver aquilo porque criou um caos assim gigantesco naquele estúdio, naquele episódio. E aí no final você fica, nossa, a solução era essa. Então o único ponto assim que eu não curti mesmo foi essa resolução. Ela é boa, tá? Não tô falando pra vocês que o filme encerra de uma forma ruim. Assim como o Ghostwatch também não encerra de uma forma ruim. Eu gosto muito daquele filme. O filme ele tava tão alto que a parte da resolução ela está abaixo do que foi entregue nos momentos de pico do filme. E mais sobre esse final eu vou falar na parte com spoilers que vai acontecer daqui a pouco. E pra Late Night with the Devil eu dou a nota 4. Eu achei uma ótima opção de entretenimento, um filme incrível, super original, que vai te fisgar do início ao fim. E agora vamos pra parte com spoilers, então eu vou explicar o final pra vocês e vamos falar tudo o que acontece no filme com spoilers. Bom, aquele culto que a jovem Lily sobreviveu, que eu falei pra vocês na parte sem spoilers, ele era liderado pelo Cisendor Diabo, que era o culto do Abraxas. Quem é o Abraxas, né? De acordo com a mitologia do filme, também um pouquinho que eu pesquisei na internet, ele é um demônio que ele não é nem do bem e nem do mal. Ele apenas dá o que você deseja. Claro que as pessoas usam mais pro mal, né? Mas ele é um demônio que ele atende os seus desejos. Ele é tipo um gênio da lâmpada. E algumas histórias sobre essa entidade, Abraxas, a origem da palavra abracadabra, que muitos mágicos usam, vem por causa do nome dele, do Abraxas, então vem abracadabra, que seria ali uma frase para fazer aquilo dar certo. Então é como se fosse o fundamento do ilusionismo, por assim dizer, dentro da mitologia aqui que foi estabelecida no filme, tá? E essa religião satânica tinha os métodos não ortodoxos, né, que logo a polícia já foi intervir naquela situação toda. O líder dessa religião decidiu matar todo mundo ali no local, então ele pediu para que as pessoas jogassem gasolina nelas mesmas, né, e tacasse fogo naquilo tudo para queimar todas as provas. Só que no meio disso tudo uma garotinha sobreviveu, uma garotinha de 10 anos chamada Lily. E aí fica aquela dúvida, será que a Lily sobreviveu porque ela teve sorte ou fazia parte do plano daquele líder satânico? E lá no palco nós temos então o Crystal, que é aquele cara que ele diz que ele é médium, mas ele é meio charlatão. Porém, ele tem alguma sensibilidade que ali naquele palco começa a ficar latente dentro dele. Começa a receber alguns sinais do além, né? Tem uma cena ali bem pesada que recebe o espírito de uma tal de Minnie, e ela fala que ela tá ali, que ela quer conversar com um cara que é o marido dela e não sei o quê. E o Jack, ele perdeu a esposa dele um tempo antes desse episódio. A esposa dele se chama Madeleine, só que o apelido dela é Minnie, um apelido que só ele sabia. Era um apelido dele com ela, um apelido carinhoso desses dois. Só que o Jack não conta isso pra ninguém. Ele guarda essa informação que esse médium falou ali, que a Minnie tava por ali. Depois entra o Carm, que é esse mágico aí que desvenda os mistérios. E eles começam uma discussão ali no programa. Até que o Crystal, ele passa mal. Ele começa a vomitar uma coisa preta horrorosa. Isso antes da Lily e a June entrarem no palco. E ele é levado às pressas pro hospital. E depois a gente descobre que ele morreu no caminho pro hospital. Ele teve uma hemorragia séria na ambulância e acabou morrendo. Isso não é divulgado pra todo mundo no programa, apenas é divulgado pra equipe, né? Pro Jack ali e pra alguns funcionários do programa. E aí em seguida entra a June com a Lily. E aí sim que é o grande show do programa. A June já conhece o Jack ali de outros carnavais, eles já trabalharam juntos em alguns outros momentos. E a Lily, ela é uma garotinha muito bonita, simpática. Ela entra ali no programa, começa a olhar pras câmeras, né? Ela gosta daquela audiência, ela fala, nossa, que legal. E ela gosta muito do Jack. Ela tá sempre falando, oi Jack, tudo bem? Um prazer te conhecer. Nossa, Jack, eu estou tão feliz que está no seu programa. Então ela gosta muito dele, o que é uma coisa bem esquisita também. Ela tá sempre olhando pra alguma câmera e quando às vezes ela olha pra uma outra câmera assim, aí dá aquele chiado assim do VHS, sabe? Uma interferência. Alguns funcionários do programa não estão gostando do rumo desse episódio, tanto que o apresentador ali que tá sempre com o Jack, ele fala, Jack, vamos parar com isso não tá legal, tá meio pesado o clima, tá todo mundo com medo, mas o Jack precisa desse programa porque ele tá desesperado por audiência. E a Lily, quando ela senta ali na cadeira pra conversar com o Jack, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que soube que o Jack perdeu uma pessoa muito importante na sua vida, de uma forma muito traumática, porque a esposa do Jack morreu de câncer no pulmão, que o tipo de câncer que ela teve era mais comum em pessoas que eram fumantes, e ela nunca fumou. Então assim, ficou um mistério assim na morte dessa mulher. Mas a Lily fala que soube que ele perdeu uma pessoa querida, ela conforta ele, fala que ela entende como é essa situação, que logo ele vai melhorar. Ela fala que ele vai ficar muito famoso de novo, que não era pra ele se preocupar com nada. Aí, você que tá assistindo, você fala, ih, e a June tá lá com o seu livro, né, que vai ser lançado na semana seguinte, né, o livro Conversando com o Capetinha. E ela fala que a Lily foi resgatada daquele culto e que ela tem um espírito maligno dentro dela. E a June descobriu uma forma de mantê-lo meio que acorrentado lá dentro e ele só consegue se manifestar no corpo da Lily quando a June permite. E é claro que no programa, né, por conta ali da pressão da audiência, o Jack convence a June a liberar esse espírito maligno ao vivo. A June e a Lily, elas ficam sentadas uma
de frente pra outra, numa cadeira especial que tem ali na frente do palco. E a Lily, ela tá presa, ela tá meio que acorrentada assim na cadeira. E a June fala pro Jack, antes de iniciar a sessão, que aquele espírito que tá dentro dela não é o demônio maior, o Abrax. Deve ser ali algum dos seus servos, né, que estão aqui na Terra pra causar o terror. E a Lily, né, carinhosamente chama essa entidade que tá dentro do corpo dela de Sr. Wiggles, que numa tradução seria o Senhor Contorcionista, porque ela diz que esse espírito, ele fica meio que se contorcendo pra conseguir chegar até ali o cérebro dela e conseguir assumir o controle. A June começa a chamar e esse espírito vem. E assim, gente, o rosto da Lily se transforma de um jeito muito assustador. E a plateia começa a reagir, porque eles veem aquilo ao vivo, é uma coisa horrorosa. Ela muda a voz, começa a falar com uma voz muito estranha. A June fala, olha, você está aqui, espírito, porque nós queremos saber o seu propósito. E aí, quando o espírito escuta isso, ele fala, ah, quer saber meu propósito? Ele está aqui, então? E vira pro Jack. E ele fala, é bom rever você, Jack. E o Jack, tipo assim, né, como assim? A gente não se conhece, não. Aí ele, a gente se conhece sim, a gente se conheceu lá naquele local das árvores altas. E aí fica aquele mistério, como assim, árvores altas? E aí começa, então, esse diálogo com esse espírito maligno. E é uma coisa muito medonha, né? Começa a ficar com aquele rosto estranho. E esse espírito começa a falar que a June é apaixonada pelo Jack. Começa a falar, ah, vocês estão saindo, vocês se pegam. Até que a June dá um tapa na cara desse demônio, gente. Que eu falei, meu Deus, essa mulher é muito ousada. E enquanto ele tá ali tomando conta do corpo da Lily, alguns raios azuis começam a passar pelo cenário. Uma coisa bem estranha que também vai ter uma explicação. A Lily consegue retornar ali, né? O espírito dela consegue retornar ao corpo. E o Jack chama os comerciais, é claro. Só que todo mundo acha que é encenação aquilo. Principalmente o Charme, que ele trabalha com ilusionismo. Então ele acha que aquilo que foi feito foi uma ilusão. Quando o programa retorna, a Lily, né, se maquiou de novo, porque ela ficou com o rosto bem esquisito, saiu sangue do nariz dela. Então assim, elas estão bonitas novamente. E o Charme fala, bom, eu sei o que aconteceu aqui e eu vou fazer o mesmo. E ele vai pro centro do palco, convida lá o outro apresentador que tem no programa e ele hipnotiza todo mundo. Ele pega ali aquele negócio que fica girando, né, hipnotiza todo mundo. E esse outro apresentador, ele tem aquela fobia de germes. Então ele, né, tem nojo, não sei o que. Através dessa hipnose, ele consegue convencer que tem vários germes dentro do corpo desse cara. Ele começa a vomitar os germes. A gente vê isso acontecer, tá? Todo mundo ali vê, todo mundo fica horrorizado com aquilo no programa. E aí quando ele estala o dedo, tudo aquilo some. Ou seja, ele hipnotizou todo mundo, inclusive nós que estamos assistindo, provando assim que talvez o que a June fez com a Lily também fosse uma sessão de hipnose. Então ela hipnotizou todo mundo acreditou no que estava vendo, e aí fica aquele mistério no ar. Será que o que nós vimos é verdade ou não é? E eu gostei muito disso, porque trouxe os dois lados da moeda. Só que foi tão real essa hipnose, né, que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo acreditou que o que estava acontecendo era verdade. E ele fala assim, bom, vocês querem uma prova de que foi uma hipnose? É só voltar a fita do programa. Que aí quando eles voltam a fita, a gente vê realmente esse cara hipnotizou todo mundo que estava assistindo, só que quando ele volta a fita, as pessoas não estão mais no efeito ali da hipnose, então a gente consegue ver a realidade do que aconteceu. E eu achei isso no filme muito bom. E aí ele fala, bom, gente, podem me aplaudir agora porque eu consegui fazer o que a June fez com a Lily. Eu consegui convencer todo mundo de algo bizarro. E a Lily dá uma ideia muito interessante. Ela falou, bom, então você tá dizendo que tudo que as câmeras filmam é verdade, certo? Aí o Charlie fala, certo, vamos voltar a fita pra gente ver também o que aconteceu comigo enquanto eu estava sob o efeito ali daquele ser. Aí o Jack volta a fita também pra gente ver o momento da possessão da Lily. Só que aí as coisas não são como nós vimos na hipnose. Aqui realmente, quando volta, vê que ela está possuída. E aí quando tá passando esse filme, começa a dar umas travadas assim no VHS, né? Aquelas interferências, não sei o que. Aí o Jack fala, epa, pera aí, volta um pouquinho. Aí eles começam a voltar a fita e vê no momento exato ali no frame, quando eles pausam, que ao lado do Jack tá a esposa dele, que já morreu, com a mãozinha assim, ó, no ombro dele. Ela está ali. Tem vários outros frames, tá? Que se você vai pausando também enquanto assiste o filme, você vê o rosto meio deformado, meio demoníaco da Lily. É muito assustador, é maravilhosa essa cena. Aquele demônio assume novamente o corpo da Lily, se transforma numa criatura muito bizarra. E é uma criatura meio misturado com estática de televisão, misturado com uns raios. E a cabeça dela abre, assim, começa a sair uns raios. Ela parece ficar parecendo uma mosca, uma coisa muito esquisita. E aí todo mundo ali fica apavorado, o pessoal começa a correr, começa a cair fora dali. E ela mata todo mundo, com exceção do Jack. É aí que nós temos a explicação de tudo que aconteceu, por que que isso rolou. Ah, e detalhe, antes desse encerramento aí, né, da cabeça da Lily abrir, tudo acontecer, o produtor do programa chega no Jack e fala, olha, nós estamos com um pico maravilhoso, já bateu 40, nós estamos em primeiro lugar, nós conseguimos chegar lá. E o Jack fala, nós estamos de volta, o programa é um sucesso. Ele conseguiu o que ele mais queria, que era ficar em primeiro lugar. E aí corta agora lá a cena da matança toda. E aí o Jack, ele entra nos devaneios e a gente começa a entender o que tá rolando. Durante todo o filme, nós vemos algumas menções a Bohemia Grove, que é uma sociedade secreta que existe há
muito, mas muito tempo mesmo, nos Estados Unidos, que assim, os grandes líderes mundiais se reúnem ali, né? As pessoas bem importantes, os magnatas. A gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro, tá? Tem muitas lendas sobre isso. Se vocês pesquisarem aqui Bohemia Grove, ou The Grove também, como eles chamam, vocês vão encontrar um monte de teorias, pessoas que supostamente entraram lá e não sei o que. Então tem muito conteúdo sobre esse local. E o filme dá a entender em alguns momentos que o Jack, ele tem alguma participação com esse grupo misterioso, que ele tem alguns amigos importantes que fazem parte do Bohemia Grove. E o símbolo principal dessa comunidade secreta é a coruja. Eles têm, né, de acordo com as lendas, uma coruja gigantesca de 12 metros, que é uma estátua, né? E eles fazem adorações a essa coruja e não sei o que. E qual é o nome do programa? Night Owls. Então as corujas estão sempre aparecendo nesse filme. Tem aquela igreja satânica também que nós vimos. Também tem algumas imagens de coruja. Então é como se esse Bohemia Grove estivesse comandando todo esse negócio aí. E essa entidade, a Brax, ela faz parte desse culto secreto em Bohemia Grove. Então as pessoas que vão lá pedir fama, sucesso, elas meio que fazem um pacto com essa entidade. Quando o demônio vira pra ele ali, né, no programa e fala: muito bom ver você de novo, Jack. Eles já tinham se encontrado lá nessa comunidade de Bohemia Grove, nesse local onde ele fala que era das árvores altas, que era no meio da floresta, onde tem aquela coruja e supostamente eles fazem as magias ali. Ou seja, o Jack vendeu a alma dele pra essa entidade, né, pra essas pessoas, pra que o programa dele ficasse em primeiro lugar, ele voltasse a fazer sucesso. E a morte da esposa dele tem muito a ver com o que aconteceu, já que a esposa dele morreu de um câncer misterioso. Quando ela estava no estágio muito péssimo da doença, ele levou ela pro programa dele e fez uma entrevista que foi quase o recorde da audiência do programa. Como ele tinha feito esse pacto, né, pra conseguir sucesso, essa entidade, essas forças malignas, meio que adoeceram a esposa dele pra que ela fizesse parte, né, através do sofrimento dela, ela fizesse parte pra que o programa dele fosse um sucesso. Porque todo mundo, a audiência, gosta de um sofrimento na televisão. Todo mundo parou pra ver a última entrevista da esposa do Jack antes de morrer. Então o programa dele ficou muito em alta naquele período. Ele meio que vendeu a esposa dele junto com a alma dele. Pra que esse pacto fosse finalizado, precisa de um sacrifício. Quem seria o sacrifício lá naquela igreja satânica? A Lily. E ela saiu dali com o espírito dentro dela pra invocar isso num outro momento. E essa entidade, o Abrax, ele precisa de testemunhas, ele gosta de audiência, ele é como se fosse um showman. Então por isso que tem essa coisa do abracadabra, né, do tipo, vamos conseguir audiência, né, vamos fazer acontecer na frente das pessoas, porque ele precisa de testemunhas, e as pessoas que assistem os eventos dele, elas também fazem parte daquele pacto, né, e ir a um programa de televisão foi a melhor forma dele fazer isso. Por isso que a menininha tava sempre feliz no programa, olhando pras câmeras, se exibindo, porque de certa forma era a entidade comandando essa garota. E assim, é bizarro, né, você vê a que ponto as pessoas chegam pra ter sucesso. Esse cara tava tão desesperado que ele deu tudo dele e também a vida da esposa dele, que não tinha nada a ver com a história, pra essa entidade, né? E também ele se vendeu pra essas pessoas. E a gente vê tudo isso como se fosse uma coletiva de imprensa, ele assinando o pacto dele, as pessoas lá, né, de Bohemia Grove vestidas assim de coruja, andando com ele, com um cálice, né, que ele teria que tomar aquele cálice pra selar o pacto, indo até os pés de uma pessoa bem grande, assim, bem alta, fantasiada de coruja, que simboliza o que acontece dentro de Bohemia Grove, supostamente, né? E logo em seguida, ele vê a esposa dele do jeito que ela morreu. Então ela tá careca, naquela situação do câncer terminal e não sei o que. E ela fala: eles que prometeram tudo, né? Por isso que você fez isso. E ela pede pra ele acabar com o sofrimento dela, né? Com a adaga ali, que era daquele cara satanista que nós vimos no começo do filme. E ele pega e enfia na esposa dele pra acabar com o sofrimento dela. Mas, na verdade, tudo isso era uma ilusão, porque ele enfiou a adaga na Lily. Ou seja, ele conseguiu finalizar o pacto com um sacrifício, que era pra isso que a Lily estava ali. Cara, e quando o filme encerra, você fica assim, chocado com tudo. Porque essa parte final eu resumi pra vocês, né? Mas o filme, ele entra numa coisa assim psicodélica, tudo girando, é uma coisa muito louca. Eu achei esse filme maravilhoso, é uma história ótima, muito criativa, que pega essas referências da vida real, né? Do Bohemia Grove, que tem muitas lendas urbanas sobre esse local. Eu acho que o design da entidade final ali, quando a Lily se transforma, né? Que abre a cabeça dela assim, eu acho que isso pode decepcionar algumas pessoas, porque não é tão assustador assim. É bizarro, mas não é tão assustador. Mas eu entendi o que eles quiseram fazer. Eles trouxeram essa coisa do exibicionismo que essa entidade precisa a outro nível. Então é como se ela roubasse aqueles raios, aquela estática da televisão pra se materializar ali na frente das pessoas, né? Que é isso que ela precisa. Ela precisa dessa exibição pública. E aí no final do filme fica aberto. A gente não sabe se o Jack vai morrer, se ele não vai, se aquilo tudo foi televisionado mesmo, ou é algo que apenas aconteceu ali nos bastidores, porque todo mundo que tava ali morreu. Mas uma coisa é certa, a entidade cumpriu o que prometeu pra ele nas árvores altas, dizendo que ele ia conseguir sucesso novamente. Ele conseguiu e ele ficou em primeiro na audiência, por mais que esse tenha
sido o seu último show. Mesmo que vocês não tenham assistido o filme e já tiveram esses spoilers, vale a pena assistir. Esse filme tem uma atmosfera bem assustadora, é um filme bem interessante, vale a pena a experiência, então assistam mesmo assim. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que gosta de um bom filme de possessão demoníaca. Se inscreva no canal se não for inscrito, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.